Você só precisa disso para passar em medicina em menos de um ano. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em menos de um ano. Débora, o que eu preciso para passar em medicina em menos de um ano? Olha só, você tem 2 horas por dia para estudar? Se você tiver 2 horas por dia, 2 horas com qualidade para estudar, é possível passar em qualquer faculdade que a banca Vunesp prepara em menos de um ano. Você escutou o que eu estou falando para você? Então, olha só, se você quer passar na FAMEMA, na FAMERP, na UEA, na Unesp, no Einstein, na Santa Casa, na FMJ, no Círio, se você quer passar em qualquer uma das mais de 40 provas que a Vunesp prepara, você precisa ter, no mínimo, 2 horas por dia para estudar. A partir de 2 horas, você consegue passar em menos de um ano. Débora, olha só, eu escuto falar, né, que eu preciso ter o dia inteiro para estudar, 10, 12 horas, que eu preciso de 2, 3 anos. Você aparece e fala que é possível passar estudando 2 horas por dia em menos de um ano? Sim. Por que que se fala tanto de horas de estudos? Por que que se fala de anos de cursinho, de preparação? Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: o vestibular ele mudou. O vestibular de agora, de 2022, 23, 24, 25, 2020, é diferente de vestibular de 2000, de 2005. É diferente. E você precisa entender o que mudou, por que mudou, para que você possa se preparar da melhor maneira possível. Então, uma das coisas que você precisa entender é o seguinte: a primeira coisa que mudou foi o formato e a decisão que as bancas tomaram de fazer provas diferentes. Essa é a primeira. Como assim, Débora? Você precisa entender que existem várias bancas, várias empresas responsáveis por vestibular. Então, a Vunesp é uma banca, é uma empresa que prepara vários tipos de processo seletivo. Vestibular de medicina, vestibulares de uma forma geral, concurso público, vestibulinhos. A FUVEST também, a Conveste também, a Sesgran Rio, a PUC. Nós temos várias empresas que preparam provas, questões para processo seletivo. A primeira coisa que tem que entender é que existem várias empresas e diferenças entre elas propositais, intencionais, certo? E aí você vai entender o porquê das 2 horas serem suficientes. Se existem mudanças, existe um acordo entre as grandes bancas, as pequenas não, tá? Mas as grandes bancas, você já percebeu que não coincide o vestibular da USP, da Unicamp, da Unesp, Enem. As grandes faculdades, as mais concorridas, elas não conflitam datas de vestibular. Por quê? Porque existe um acordo entre elas para que isso não aconteça. Da mesma forma que existe um acordo entre elas para que as provas sejam diferentes. E qual que é a ideia do vestibular ser diferente? Aumentar a concorrência e selecionar melhor o perfil de candidato dentro daquela prova. Esta é uma sacada fundamental para a sua aprovação. Tela, mas por que eu preciso saber disso e por que isso pode ser um diferencial na minha aprovação? Porque se existe um acordo entre as grandes empresas para montar provas diferentes, não adianta você entrar num cursinho tradicional e estudar tudo quanto é tipo de conteúdo. Por quê? Porque se você estuda de uma forma genérica, você não está se preparando para nenhuma delas, certo? Você está vendo conteúdo de uma forma geral, está vendo vários tipos de conteúdo, mas você não tem preparação específica para nenhuma. Os cursinhos tradicionais também sabem disso. Por isso que muitos cursinhos, eles focam em bancas específicas. Por exemplo, nós temos cursinhos que focam exclusivamente no Enem. Por quê? Porque o Enem tem um perfil de prova. Tem cursinho que foca exclusivamente na FUVEST, porque tem um perfil de prova. Tem cursinho que foca na Unicamp, tem cursinho focando na Unital, e aí vai, né? Tem o Exatas, por exemplo, que é uma mentoria específica para a banca Vunesp. Os cursinhos sabem disso, que existem diferenças e quanto mais específico, mais chances se tem. Qual que é o problema? Você
muitas vezes, que é o candidato, que é o estudante, que quer passar em medicina, você entra num cursinho tradicional e esse cursinho foca em uma prova e você quer prestar outra. E qual que é o problema disso? Quando a gente entra no método tradicional, a gente entra numa boiada, tá? É basicamente isso. O que que o método tradicional precisa fazer? Como no cursinho nós temos alunos que vão fazer diversos vestibulares, várias provas, várias bancas, o cursinho passa por todo o conteúdo programático, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, com foco, com ênfase na faculdade, na banca que ele prioriza. Por exemplo, eu vou pegar um cursinho, ele vai passar por todo o conteúdo programático do primeiro, segundo e terceiro ano, mas os meus simulados, o foco, eu vou canalizar energia em uma banca específica. Eu vou canalizar energia na FUVEST, certo? Vai ter todo o conteúdo, mas a intenção vai ser FUVEST, ok? Qual que é o problema disso? Que muitos alunos que estão num cursinho tradicional, que tem foco na FUVEST, ele vai fazer Santa Casa, Einstein, Sírio, Unesp, FMJ. E qual que é o problema, Débora? Se eu estou pronto para a FUVEST, eu não estou pronto para essas outras? Não, não está. Por que não está? Porque lembra que eu falei antes? Existe um acordo entre as grandes empresas para que as provas sejam diferentes? E existem as diferenças. Então, existem alguns conteúdos que vão coincidir, mas são provas diferentes. E aí, para a medicina, como eu não posso só ser bom, eu tenho que ser ótimo, essa diferença é suficiente para te deixar de fora. E talvez seja esse o motivo que faz com que você fique 2, 3, 4, 5 anos no cursinho e até hoje não ter passado em medicina. Beleza? Muito comum também alunos que estão num cursinho focando no Enem e fazer várias outras provas. Beleza? Então, esse é um ponto de atenção. Agora, Débora, como isso se liga com as 2 horas por dia? Porque eu disse que eu só preciso de 2 horas. É isso. olha só, quando a gente pega todo o conteúdo programático do ensino médio, nós temos uma tonelada de assuntos para estudar, de todas as matérias. Matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, geografia, história, entre várias outras matérias. Certo? Qual que é a grande sacada? Quando a gente pega as provas que a Banca Vunesp prepara, se eu pegar aqui todas, escuta o que eu estou falando, se eu pegar todas as provas que a Banca Vunesp prepara, do nível 1, do nível 2 e do nível 3, somente 30% do conteúdo programático do ensino médio é cobrado dentro dessas provas. Então, significa que eu reduzi significativamente a quantidade de tópicos de conteúdo que eu preciso estudar. Então, se eu precisava estudar 10 horas por dia para que eu possa ver todo o conteúdo que eu preciso, então agora eu só tenho 30%. Então, ao invés de 10, eu vou pegar parte disso, porque eu não vou estudar os outros 70%. Deu para entender? Sem sombra de dúvidas. Então, a partir do momento que eu reduzo o meu conteúdo para 30%, eu ganho tempo, eu ganho inteligência do que estudar, porque olha só, eu não vou estudar o que não vai cair. Então, eu vou estar menos cansada para estudar o que vai cair. Eu não vou fazer simulados que não agreguem, eu vou fazer somente simulados com a mesma cara, com o mesmo critério, com as mesmas características do meu vestibular. Então, você ganha tempo e inteligência, e você ganha velocidade. Então, por que que apenas 2 horas, a partir de 2 horas, você consegue passar em medicina em menos de um ano em qualquer prova que a Banca Vunesp prepara o vestibular? Porque você vai pegar somente os 30% do conteúdo, vai montar um cronograma de acordo com a sua realidade para executar. Outra coisa importante, cronograma, não adianta você pegar o do colega, o do cursinho e seguir. Tem que ser um cronograma específico para você. Se você está no ensino médio, você precisa de um cronograma. Se você está no cursinho, outro. Se você trabalha, outro. Se você está alguns anos fora da escola, outro. Então não adianta. Não existe um método para todo mundo. Não existe. Você é único, você é única e precisa trabalhar de forma específica para a sua necessidade e para as suas características, beleza? Então você precisa de um cronograma específico para você, somente com o conteúdo que vai estar na sua prova. E mais uma boa notícia. Quando eu digo 30%, olha só, se eu pego as 40 provas que a Banca Vunesp prepara, eu estou falando de 30% do conteúdo. Só que existe dentro da Banca Vunesp
3 pilares fundamentais: conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção. Tem conteúdo específico que cai na Unesp, mas não cai na FAMERP. Tem conteúdo que cai na FAMERP, mas não cai na Santa Casa. Tem conteúdo que cai no Einstein, mas não cai na Santa Casa. E assim, então tem conteúdos específicos de cada vestibular. O que significa isso, Débora? Significa que 30% representa o conteúdo de todas as provas. Talvez, para a prova que você vai prestar, seja somente 20, 25, 22, 26%. Menos ainda. Por isso, é tão importante um cronograma específico para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você realmente importa. Então, esse vídeo aqui é para te mostrar, para te conscientizar, que para você que fala que não tem tempo, que não sabe se dá para conciliar ou não, eu te garanto, existe um método focado dentro das provas da Banca Vunesp que te garante a aprovação em menos de um ano, a partir de 2 horas por dia. Você só precisa ser bem orientado. Beleza? Bem orientado e saber exatamente o que estudar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, monte um cronograma específico para você. Qual o ponto de partida que você está? Segundo, trace toda a rota que você tem que seguir, de onde você está até onde você precisa chegar. E nunca ignore os 3 pilares que a Banca Vunesp usa para fazer a sua prova: conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção. A Vunesp usa desses pilares para elaborar a sua prova. Então, você precisa estudar em cima desses 3 pilares. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que isso tenha te ajudado. Se você gosta de conteúdos como esse e quer saber mais sobre a elaboração das provas da Banca Vunesp, já se inscreve no canal e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.